Olá, meus irmãos, boa tarde a todos, bem-vindo ao canal O Sagrado. Eu me chamo Babalorixá Michel de Xangô. Minha benção a todos vocês, meu Mutumbá, meu Macuyu, meu Calofé a todos vocês, meus irmãos. E antes de eu começar esse vídeo, deixa eu fazer meus agradecimentos. Passamos dos 1000, já passamos dos 1000 inscritos. Minha gratidão é muito grande a vocês inscritos, a todas as mensagens que vocês me mandam de apoio, de carinho, é muito grande, de agradecimento pelo um banho, um ritual, uma oferenda, os temas polêmicos, de esclarecer as pessoas, né, que às vezes vem dando murro em ponta de faca, sendo enganado por sacerdote, sacerdotisa, que só visa o bolso deles. Tem muito esclarecimento no canal, mas tem muito estudos também. Dá uma conferida, vocês que ainda não são inscritos no canal, dá uma conferida no canal, se inscrevam, mas não esquece de apertar o sininho. Vídeos novos vocês vão receber a notificação na hora, tá? Curte os vídeos, comenta, compartilha. E meus irmãos, vocês inscritos, muito obrigado. Me passaram mensagem direto quando eu alcancei os 1000 e passou já. Arruma aos 2000, 3, 4, 5, estão falando até de 1 milhão. Vamos com calma, pé no chão, vamos devagar. Como diz, de grão em grão a galinha enche o papo. Né, meus irmãos? Muita gratidão mesmo a vocês, entendeu? E hoje, esse tema de hoje, essa história, vamos falar desse Exu. Esse Exu maravilhoso, esse Exu forte, esse Exu magnífico, esse Exu curandeiro, feiticeiro. Sem palavra para descrever esse mestre que se chama Marabô. Seu Marabô, ele em vida, né, encarnado aqui na Terra, ele viveu no século, mais ou menos no século XV, numa aldeia na França. Ele era francês. Na época, o poder da monarquia, né, tinha uma influência fortíssima pela Igreja Católica, né? Então ele vivia afastado, essa aldeia era muito longe, né? E porque ele praticava a cura, entendeu? Ele praticava a alta magia, entendeu? E tudo que ele fazia vinha de encontro o que a Igreja Católica aceitava, entendeu? Vinha o encontro. Então ele resolveu viver nessa aldeia, que era muito distante, muito distante mesmo, para praticar a sua bondade, que ele era um curandeiro, né? Mas numa época a França foi invadida por uma pandemia, né, vamos dizer assim, uma peste que contaminou muitos lugares franceses, principalmente na Baviera, né? Onde tinha o reinado do rei 16, com a rainha Isabel, que foi quando estava só não tinha chegado no reino. Mil maravilha, quando chegou no reino, a primeira pessoa a ser atingida por essa peste foi a rainha Isabel. O rei se desesperou, ele procurou de todas as maneiras, de todos os jeitos, foi atrás de várias curas, foi principalmente na Igreja Católica, foi atrás de sacerdotes na Igreja Católica, sem resultado nenhum de melhoras, e só piora. Só que ele tinha escutado falar de um curandeiro de uma aldeia muito distante daquela monarquia, daquele reinado dali. E ele juntou os guardas e mandou ir buscar esse homem, esse curandeiro dessa aldeia,
chegando na aldeia, os guardas buscaram esse rapaz pelo nome de Perotisno. Ele veio, que era nosso Marabô, né? E ele veio para o castelo. A sua recepção no castelo, pelo aquele povoado, pela aquela monarquia, não foi das melhores, porque ele sabia que ele era um grande curandeiro e, na verdade, no linguajar dele, bruxo, feiticeiro, né? Mas o rei queria que ele fosse ao encontro no quarto, encontrar a rainha, que estava acamada numa cama por causa da sua peste, que tinha afetado ela, né? Chegando no local, no quarto, ele pediu, né? O nosso Marabô pediu que todos saíssem do quarto, que deixasse ele sozinho com a rainha, inclusive o rei. E isso, quando ele falou isso, trouxe muita preocupação do rei, que para aquele povo ali, o rei não foi diferente, ele era um feiticeiro, um bruxo. Que ele passou que ele ia trancar do lado de dentro, porque ninguém podia entrar. Só ele podia sair, só para pegar água, alimentação. Ele passou mais ou menos naquele quarto de 3 dias a 4 dias, mais ou menos. E ele pediu ao rei para confiar nele. Confie em mim. E pediu todos para sair do quarto. No caso que eu falei, exclusivo o rei teve que acatar. Não tinha outra alternativa. E que ninguém entrasse. O rei ficou preocupado, mas não tinha outra solução. Como eu falei, durou mais ou menos ali de 3 a 4 dias, sem informação, que ele só saía. Saía não, buscava o alimento na porta e trancava. E aquela angústia de 3 a 4 dias foi muito para o rei, né? Mas no 4º dia, mais ou menos, a rainha saiu daquele quarto andando, como se nada tivesse acontecido com ela. O rei ficou muito agradecido, né, com seu Marabô, e ofereceu ouros e fortunas, ofereceu lugar no castelo para ele, mas a única coisa que ele queria era praticar as suas curas, a sua bondade em liberdade, né? Sem aquela prensa, né, vamos dizer assim, da Igreja Católica e também da monarquia. O rei concedeu esse pedido a ele e, melhor, deu um cargo de médico, né, vamos pôr assim, de médico, de curandeiro, diretamente do reino para seu Marabô. Por sinal, ele acabou livrando todo o reinado da peste, com sua cura, com sua sabedoria de erva, um verdadeiro curandeiro, né? Devido ao seu feito, né, com outras doenças, com a sua cura, com o próprio seu carisma, sua bondade, né, as pessoas começaram a adorá-lo, admirá-lo, até mais do que o próprio rei. Então isso veio a preocupar o rei, que imediatamente
chamou ele e mandou ele embora do castelo. Mandou ele voltar para a aldeia e nunca mais retornar no castelo. Ele ficou muito furioso, triste pela ingratidão que o rei estava tendo com ele naquele momento. Mas ele fez seu último pedido ao rei. Ele fez seu último pedido. Ele pediu que, se o rei poderia atender o seu último pedido, o rei, sim. Ele pediu um jantar naquela noite, que reunisse o rei, sua família e a monarquia, né, os grandes, né? Só que nesse jantar todos morreram na mesa. Essa história do rei Carlos VI, claro que existem vários fatos dessas mortes na França, né? Mas ele veio, o que se sabe é que todos morreram na mesa ali, todos morreram na mesa. Seu Marabout fugiu para a aldeia, né? Voltou para a aldeia com uma raiva descontrolada pelaquela ingratidão do rei. Começou a repudiar o rei mesmo após a sua morte. E aquele ódio dentro do coração dele começou a envenenar um espírito dele, de uma pessoa boa, que ele sempre foi. E ele próprio acabou adoecendo, né? Seu Marabout, né? Que aqui na Terra se chama perotismo, acabou adoecendo e veio a morrer, né? Pelo esse ódio, pela ingratidão, ficou descontrolado, né, pela aquela ingratidão do rei, pela própria monarquia. No desencarnar dele, ele foi para um plano espiritual, né, sombrio, né, sombrio. E ele passou muito tempo naquele plano obscuro. E ele passou a entender que aquilo estava destruindo a sua alma, o seu espírito, aquele rancor, aquele ódio descontrolado. Aquilo era o que matou ele, estava aprisionando o seu espírito naquele plano, né, que muitos chamam de umbral, né, obscuro. Ele, claro, ele teve muita ajuda, né, dos espíritos de luz que vagavam naquele plano, auxiliando os espíritos, como estava do seu Marabout, né? E ele passou a entender que realmente aquilo estava envenenando o seu espírito, estava aprisionando o seu espírito numa prisão sombria. Então ele começou a evoluir espiritualmente, né? Aí começou a evoluir, o espírito dele começou a evoluir, né? E não foi do dia para a noite, e ele começou, o espírito dele, a evolução já estava tão evoluída, que ele fez um pedido para vir para a Terra para auxiliar os encarnados, né? Já para ter a evolução espiritual já na Terra. Mas ele ficou também como um espírito naquele plano espiritual para ajudar também os espíritos, né, que estavam como ele, como foi parar naquele plano espiritual. Então, seu Marabout, como muitos outros Exus, eles vêm, vamos pôr na Terra, ajudar nós, encarnados, para a nossa evolução espiritual, para o nosso entender espiritual, para o nosso espírito evoluir. Porque nós estamos nessa Terra em evolução.
espiritual. Então, o seu Marabô veio a nos ajudar a isso. Entendeu? Então, ele se tornou essa entidade, seu Marabô se tornou essa entidade de luz. Essa entidade equilibrada, auxiliadora, para nos ajudar. Quando eu vejo muitas pessoas falando que Exu e Pombagira precisa ser doutrinada, é a maior besteira. Eu tenho um vídeo sobre isso no canal, se Exu precisa ser doutrinado. É a maior besteira que eu vejo. É uma falta de conhecimento muito grande da pessoa que fala isso. Nós que estamos em evolução, nós que precisamos ser doutrinados, não eles. Eles são espíritos de luz que estão aqui para nos auxiliar na nossa evolução. Os filhos, os médios de Marabô são pessoas teimosas, muito teimosas. São pessoas apaixonantes, em relacionamento, em amizade, em tudo. São pessoas muito teimosas. A maior característica dos médios de Marabô é a teimosia. São pessoas que têm mão boa para cura, para feitiçaria, para automagia. São pessoas que, quando num relacionamento, se entregam de coração. A teimosia é normal, mas se entregam de coração. São pessoas que quando tem amigo, é amigo verdadeiro, muitas vezes são apunhalados pelas costas, com falsidade. Entendeu, meus amigos? Então é uma entidade magnífica que nos auxilia aqui na Terra. E seus médios também são teimosos, mas são pessoas apaixonantes. Então, quando eu escuto que Exu precisa ser isso, que Exu precisa ser aquilo, não. Nós que estamos em evolução, não eles. Tá bom, meus irmãos? Eu deixo essa história, essa pequena historinha, né, do mestre Marabô para todos vocês aí curtirem, comentarem, compartilharem. Tá bom? Que Exu traga sempre bons caminhos, equilíbrio e prosperidade no caminho de cada um de vocês. Meus pais, Xangô, traga o equilíbrio e bênção também. Tá bom, meus irmãos? Não se esqueçam, curte os vídeos, compartilha, comente, se inscrevam no canal. Tá bom, meus irmãos? Um axé, um abraço e minha gratidão sempre a vocês. Boa tarde, meus irmãos.